TDAH. Tá todo mundo Tá? falando Né? de TDAH, né? O que é? Né? Porque tem diferença. TDAH é uma coisa, entendeu? O TOD é outra. Autismo é O outro. autismo é Sim, outra. E às vezes, assim, talvez o autismo a gente até entenda de uma maneira mais clara, para um trabalho de anos que você teve organizações que atuavam mais nessa área. Mas os outros são meio perdidos. Qualquer coisa a criança pula muito. É hiperatividade. E não é assim, né? Não. Então, TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque é uma questão bem do neurológico mesmo, né? Diferente da depressão, que é mais da psique, das emoções, enfim. Então, é uma questão neurológica. E aí, existem alguns tipos mesmo, né, do TDAH. Em geral, essa criança inicia-se na infância antes dos 12 anos, tá? Então, pelo menos aqueles principais sinais já teve, talvez não observaram, né? Mas tem, sim. E então, quais são os tipos? Então, que é o transtorno de desatenção, né? E hiperatividade. Então, tem o tipo só desatento, que é aquele que se perde. Na verdade, eu gosto de falar assim: o desatento ele presta atenção em tudo ao mesmo tempo, tá? Uhum. E aí ele se perde nisso. Ele não consegue. Ele é muito seletivo essa atenção. Então, ele não consegue focar, né, em algo. E aí essa criança fica no mundo da lua, às vezes começa a ter problema escolar, né, não consegue finalizar as coisas. Esse é o tipo desatento. E tem o tipo hiperativo, que é mais... O mais comum é o desatento, tá? E desatento e hiperativo. Mas tem só o hiperativo também, que é aquela criança com uma agitação motora. Não para, fica agitadinha mesmo. Mas assim, ela não para mesmo, tá? Porque existe uma agitação e existe o hiperativo. Então, o hiperativo, ele atrapalha essa agitação, não consegue comer direito, não consegue tomar banho direito, não consegue ficar sentado na escola. Não para em momento perceptível. Nenhum, ela para. Não é aquele momento da difícil pra brincadeira. dormir. Não tem aquela coisa que às vezes, sei lá, se distraiu ali com o brinquedo e parou. Não, até mesmo quando ela tá distraída, ela tá hiperativa. Talvez sim, uma brincadeira um pouco mais agitada, né? Tanto é que eles gostam de pular, correr, esconde-esconde. Não gostam de fazer Lego, por exemplo. Né? Pintura, desenhar. Até faz mais rapidinho, um pouquinho. Mas já faz em pé ali, daí correndo. Isso, então é perceptível, sim. E começa a atrapalhar, né? Essa pessoa se torna na vida adulta, começa a ter problemas ali. E tem o tipo combinado, que é o desatento e o hiperativo, as duas coisas juntas, porque é uma mente muito acelerada também, o TDAH, né? Então, ele está prestando atenção ao mesmo tempo, mas não está focando em nada e tá com aquela agitaçãozinha, e quando se torna adulto, é uma agitação interna, assim, sabe? Então, esse é o resumo do TDAH. Nossa, show. E TDAH não é ansiedade. Não. E essa é uma pergunta bem interessante, porque o que é ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade. Eu posso fazer isso, pergunta? Pode, com certeza, né? Lógico, Eu acho que a gente ouviu uma vez o Jonas, acho que me trouxe da Você quer explicar? O terapeuta dele exemplificou de uma forma assim, meio fácil de entender. A ansiedade é o que a gente espera, né? Que aconteça, que venha, e a falta de, não sei se eu vou usar o termo paciência, de aguardar esse período para que a coisa aconteça. Entender o tempo, né? Meio isso, de esperar o tempo. Isso tem a ver com isso mesmo, porque muita gente confunde hoje em dia o TDAH por ser agitado com a ansiedade, porque existem mesmo algumas semelhanças. Mas, em geral, o que é uma criança ou uma pessoa ansiosa? Ela pensa no futuro, ela tem preocupações acerca do futuro. O TDAH, mesmo que ele se perde, mesmo que ele é agitadinho, ele está ali fazendo o que ele está fazendo ali neste momento. Ele não traz está focado no presente, assim. Está, né? O ansioso, não. É preocupações. Como que vai ser meu dia amanhã? Aquilo lá vai dar certo? Nossa, mas vai dar errado. E se acontecer isso? São preocupações, né? Então, são pensamentos negativos, muitos pensamentos negativos, que gera aí comportamentos negativos. Então, você pode ficar agitado também, porque você está ali pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Aí você rói as unhas, né? Também pode desfocar, mas é por conta que você está com pensamentos disfuncionais, pensamentos ruins acerca do futuro. Então, isso é uma pessoa ansiosa. Entendi. Ficou bem claro. Ficou bem claro, gostei. E é uma dúvida, acho que até eu tinha essa dúvida mesmo, porque a hora que você, pelo menos assim, lendo na internet, TDAH
parece agitada, a mente não para. Porque meio a internet resume assim, né? A mente não para, a pessoa agitada. Aí você vê a ansiedade, a mente não para. É a mesma coisa. E não é, né? Não São é. coisas totalmente diferentes. E uma outra coisa importante também é que a ansiedade ele acaba somatizando quando não tratada, né? Que aí são as crises de ansiedade. Taquicardia, sudorese, falta de ar. Por quê? Foi tomada ali pela emoção ansiedade. Ela vai se TDAH não tem acumulando, isso, né? tá? Mas o ansioso pode ter isso. E o autista? Qual é a grande diferença? Qual que é o ponto-chave dele? O que é o autista? O autista também é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O TEA, é o espectro autista. Ele é bem amplo, o espectro. Então, na verdade, existem muitas novidades, muitas coisas a serem estudadas sobre esse espectro ainda. Porque, quando eu digo que ele é amplo, é porque existem mesmo o nível 1, o nível 2, o nível 3, sinais e sintomas distintos um do outro, tá? E o autista, a principal característica dele, porque também esse cérebro ele é diferente, ele se comunica de forma diferente, ele lê as coisas diferente de um outro cérebro. E ele... É interessante uma questão do autista, é que ele não tem aquele pensamento lógico igual o nosso. Se você falar assim, imagine uma torre. Nós vamos imaginar uma torre. Sim. Qualquer uma, mas uma torre. Muitos autistas, eles imaginam várias torres. Então, eles não têm um pensamento muito organizado, sabe? E eles têm os 5 sentidos, olfato, paladar, bem mais aguçado que o nosso. Então, percebe como eles leem as coisas muito diferente? Tanto é que muitos sentem muito frio, têm problema com claridade, com barulho, ou até com texturas, com algum tipo de toque. Então, tudo isso está dentro do espectro, porque esse cérebro capta as informações tudo junto ao mesmo tempo. De uma maneira diferente da uma nossa, maneira assim, diferente. do geral. E o autista, a principal característica dele é que ali o cérebro, os neurotransmissores ali, né, as sinapses, quando vai levar a informação na área da linguagem, tem um déficit ali. E aí ele se comunica de uma forma diferente da nossa. Agora, de várias formas diferentes, mas é diferente. É atípica, você percebe. Débora, como então é essa forma? Mas tem que ter essa característica, tá? Essa criança, ela se comunica de forma diferente. Você percebe que tem algo ali que está desajustado, tá? Então, se não tem isso, não é autista. Então, o principal é a forma de se comunicar. Mas eu se comunicar só na fala? Não. Ou qualquer forma de comunicação? Aí que vem, né? Porque ele é bem amplo. Mas, então, na comunicação, na linguagem em geral. Aí tem o não verbal, que é o TEA nível 3, ou até o 2, que é aquele que não desenvolveu a fala mesmo. Né? Os casos aí antigos mais graves, para vocês entenderem. E o nível 1. Todo nível 1 se comunica. Em geral, todo nível 1 se comunica. E o nível 1 é o mais difícil de se identificar e de diagnosticar, porque muita gente não percebe. Ainda mais nos últimos anos. Né? E como que é? Então, ele se comunica, tá, mas é diferente. Como? Parece que falta aquele filtro social no autista. Ele é muito sincero? Pode ser muito sincero. Ou não quer ficar, pega e sai, sem problema nenhum e ou não quer ficar. E assim, a gente entende que, eu não quero ficar, então eu vou inventar uma desculpa, Sim. Eu vou falar com educação. Ele simplesmente sai. Você vê que é uma coisa desajustada, que é desconexa. Né? Ou é uma pessoa que fala muito alto, ou uma pessoa que fala muito baixo. Ou uma pessoa que fala mais devagar, numa velocidade diferente. Que também talvez tenha uma dificuldade de olhar nos olhos, de interação. Né? As crianças também, muitas vezes, escolhem com quem quer conversar, escolhe seus pares, escolhe mesmo, assim, não conversa com qualquer um, ou só mais uma menina, ou só o mesmo sexo, ou, enfim. Né? Então, acabam sendo mais retraídos, né? Também. Eles... Então, são esses tipos de questões diferentes na linguagem que você vai vendo que tem algo ali, sabe? E eles também entendem as coisas muito abstratas, né? Como eu estava falando, a forma como eles leem o cérebro, como eles falam as coisas.
Então, muitas vezes o que a gente conversa, o que a gente fala para eles não entendem. E aí é onde começa a ter exclusão social, bullying e, né, quantos autistas não devem ter diagnosticados? Exato. E isso começa a ser perceptível com quantos anos, mais ou menos? Toda essa comunicação, assim, Dá se pra o pai, perceber, às se o vezes, pai e a desde mãe o bebê. começarem ali prestar atenção no filho mesmo, assim, consegue falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. O nível 1, como eu disse, como são sinais um pouquinho mais difíceis, ali na infância, né? Depois que já começou a fala, porque ele desenvolve, né, a fala, mas começa a ter alguma coisa desajustada. Então, no nível, na área escolar, por exemplo, 5 anos, 6 aninhos, 7, dá para observar algumas coisas. Podem ser sutis, mas dá para observar. Agora, hoje já se fala de diagnóstico a partir dos 18 meses do bebê. Porque tem alguns autistas, né, que são até o nível 3, mais avançado, e aí ele já não tem aquela troca no olhar, Questão não tem do aquela olhar, né? interação com a mãe e o bebê, né? Chora muito, porque tem alguma coisa, a luz, alguma coisa incomodando. E aí já dá até para perceber. Show.